A paz do Senhor a todos. Bom ver alguns irmãos que estavam viajando de volta, né, João? Fiquei feliz de te ver, já trabalhando, primeiro culto, que benção. Feliz ano novo, né, João? Essa igreja te ama. Bem-vindo essa noite, eu quero aproveitar o tempo sabiamente. Eu quero, antes de pregar essa mensagem de hoje, dizer que essa semana Deus me tocou pela graça, eu estou mais manso, então pode ficar tranquilo, hoje eu vou pegar leve. Mas eu gostaria que aqueles que não estiveram presentes, não tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem da semana passada, que fizesse um favor a você mesmo. Ouça o que, creio eu, Deus falou conosco semana passada. É importante para a sua vida, importante para a vida dessa igreja, que você entenda onde o Espírito Santo está nos levando. O Espírito Santo, eu dizia, eu abri o culto semana passada, é real, e real de uma forma que cada vez mais eu me surpreendo. Eu compartilhava com a minha esposa hoje à tarde, eu li um artigo determinado, se eu der os detalhes do artigo, você vai começar a pensar em pessoas eu não quero. E assim que eu li o artigo, uma pessoa me veio ao coração que já não faz mais parte do nosso meio. Creio que, da mesma forma, ela a nossa falta e sente a nossa falta. E no mesmo instante o Espírito Santo, depois eu descobri que era o Espírito Santo, me tocava. E eu só falo isso para dizer como o Espírito Santo é real. A oportunidade que tem o Facebook, tem essa pessoa, eu coloquei que eu estava pensando nela e sentia muita falta dela e que essa igreja amava ela. Passou alguns minutos, ela escreveu: pastor, eu estava pensando em vocês e quanta saudade que eu tenho dessa igreja. E o Senhor em especial veio no meu coração. Quero dizer muito obrigado por essas palavras. E eu falei, gente, o Espírito Santo é tremendo. Como ele fala com a gente. Às vezes são momentos assim que você pensa que é sua mente, mas o Espírito Santo está a falar conosco. Eu quero que você entenda e aproveite esse grande privilégio que é ter o Espírito Santo. E eu creio que a semana passada ele falou conosco. E ele está a falar conosco, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia hoje em Marcos capítulo 6. Hoje eu vou mudar completamente o tom, né? E eu quero deixar uma palavra de grande edificação para a igreja. E creio eu de grande crescimento. Marcos capítulo 6, eu falo João porque também eu vou citar João 6 hoje, então se você já quiser deixar a sua Bíblia, eu vou citar esses dois textos hoje. Marcos capítulo 6, a gente encontra uma história bem conhecida do ministério de Jesus, e eu vou ler essa história hoje acompanhada da próxima história. Eu me refiro à multiplicação de pães e peixes. Pastor, já vi tanta mensagem nesse texto, tenho certeza que você nunca ouviu uma como você vai ouvir hoje. Tenho certeza que hoje, como sempre é a palavra de Deus, vai ser uma revelação nova para a sua vida. Marcos capítulo 6, verso 30 em diante, diz a palavra de Deus: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo nem para comer. Jesus lhes disse: venha comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Então eles se afastaram num barco, para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retiraram-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque era como ovelha sem pastor. Então começou a ensinar-lhe muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo se assentar-se em grupo na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que servisse o povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão,
e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Continue a leitura comigo. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles, alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já ao ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto, ficaram atemorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles ainda estava endurecido. Somente aí, até aí a nossa leitura de hoje. Como eu disse, a palavra de Deus ela é sempre nova. E que eu me lembre, eu nunca vi alguém pregar uma mensagem nesses textos juntos. Ou eu vejo alguém falando da multiplicação de pães e as infinitas aplicações que esse texto nos traz, ou eu vejo a aplicação, e o texto do evento de Jesus andando sobre o mar. Mas eu nunca tinha visto as duas mensagens juntas. E essa semana eu estava meditando, porque há pouco tempo eu preguei nesse texto de Jesus multiplicando pães e peixes. Eu percebi algo que há uma ligação muito forte entre os dois eventos. E por isso eu pedi que os irmãos lessem até onde nós lemos. Porque a nossa tendência, por causa da nossa Bíblia estar dividida em capítulos, versículos, e para nos ajudar a encontrar ainda mais contextos em negritos que não são parte da Bíblia original, nós temos a tendência a ler os textos bíblicos baseados-se nessas passagens separadas. Então é comum a gente ler uma passagem, a gente vê multiplicação dos pães e ler somente até onde Jesus multiplicou os pães. Mas é importante a gente estar atento que a Bíblia, e principalmente nesse caso, há uma história sendo contada. E essa passagem, essas duas passagens, são eventos muito importantes. Tal ponto que todos os evangelistas relatam elas. E relatam elas da mesma forma, com pequenos detalhes, e colocando-as uma após a outra, com exceção de Lucas, que não fala de Jesus andando sobre o mar, e há uma explicação óbvia para isso. Lucas usa uma história de Jesus viajando da Galileia para Jerusalém, e portanto ele omite esse fato de Jesus andar sobre o mar, mas ele fala da multiplicação. Então, quando eu percebo os 4 evangelistas falando das mesmas histórias, colocando-as da mesma forma, eu vejo que há uma ligação muito forte entre elas da forma que estão na nossa Bíblia. E foi por isso que eu me atentei a ela. Eu falo isso somente para que você, quando estiver lendo a sua Bíblia, esteja atento a esses detalhes. Deus tem muito para falar com a gente, Deus tem muito para nos ensinar. Bem, para a gente ganhar tempo, vamos lá rever os eventos rapidamente. O primeiro evento, só que para a gente também não perder a ligação dos textos, diz o texto no verso 30 que os apóstolos se reuniram com Jesus para relatar. Relatar o quê? Se você perceber na sua Bíblia, em Marcos 6, Jesus havia enviado os 12 discípulos para uma missão. E essa missão, é uma missão que a gente conhece, fala também, prega em cima dela. É uma missão que eles pela primeira vez haviam experimentado por si próprio o poder de Deus na vida deles. Diz o texto no capítulo 6, se você tiver a sua Bíblia ainda aberta, do verso 7 até o 12, que eles foram enviados e expulsaram muitos espíritos malignos, curaram muitas pessoas, e em todos os lugares que eles foram, as pessoas ficaram surpresas de ver com o poder de Deus operando na vida deles. Então, ou seja, de certa forma, quando nós lemos o verso 30, eles têm aqui um momento de muita euforia, porque eles tinham visto Deus operando na vida deles. E o relato que eles trazem aqui no verso 30 é justamente esse relato. Relato do poder de Deus operando na vida deles. Isso é importante para a gente entender o que Deus quer falar com a gente hoje.
Os momentos que Deus te usa, os momentos que o Espírito Santo fala com você, os momentos que você é instrumento de Deus são importantes na sua vida. E a gente precisa lembrar dele. O verso 30 diz também que era um acontecimento tão importante, tão assim intenso na vida deles, e eles estavam tão envolvidos com a obra de Deus, que diz que eles não tinham tempo nem para comer, tinham tempo nem para descansar. E às vezes a gente tem a tendência de achar que Jesus era uma espécie de super-homem, que não se cansava, que não tinha fome, mas Jesus se fez humano como eu e você. E o texto é claro em dizer que Jesus pediu, que eles se afastassem um pouco para um lugar mais deserto, um lugar de descanso, que eles pudessem ficar sozinhos. Há momentos, quando sabe o que eu estou falando, que você quer ficar sozinho, sem ninguém te perturbando, né? Acho que foi a pastora Anitta que colocou essa semana, achei muito boa essa ilustração, que o pastor, eu não participei dessa reunião de pastores, contou lá na reunião que os pastores estavam essa semana. Disse que uma irmã, eu achei muito bom, tem gente já rindo porque leu, uma irmã foi falar com o pastor, ligou para ele, e o pastor não atendeu, e o pastor disse assim: irmã, você me ligou, eu estava ocupado, era meu dia de folga. Não, pastor, você não pode descansar, o diabo não descansa. Ele falou: exatamente por isso que eu tenho que descansar, porque eu não quero ficar como o diabo, eu tenho que descansar, eu sou um ser humano. Então Jesus era um ser humano, ele tinha que descansar. Quem é ser humano precisa de descanso. E ele saiu para descansar com seus discípulos. E o texto é interessante, mostra que mesmo sem ter a tecnologia que a gente tem hoje, rapidamente a notícia se espalhou. A gente acha que essa questão de internet, Facebook, faz com que as notícias... Não, o homem já é fofoqueiro tem tempo. Isso aí é velho, é antigo, não é de hoje. Notícia espalha rapidamente. E principalmente no contexto de necessidade, de precisão, ali está dando alguma coisa. Isso, irmão, espalha que é uma bênção. Alguém falar que, olha, estão dando dinheiro em tal lugar, essa notícia sai daqui, ela se espalha, é uma coisa extraordinária. E naquela ocasião, diz o texto, que Jesus estava operando grandes coisas. E ao sair dali para um lugar deserto, imediatamente as pessoas ficaram sabendo e foram correndo. Antes que Jesus chegasse no lugar que ele pensou que ele ia ficar sozinho, já tinha uma grande multidão. E Jesus, como a maioria das pessoas que têm o Espírito Santo, se compadecia dessas pessoas, porque olhava a fome de Deus, olhava como elas tinham sede do Senhor. É bom estar com pessoas que têm sede de Deus, que têm fome. Eu fico pensando, por exemplo, nos alunos da segunda-feira, da terça, que estão na igreja, trabalharam o dia inteiro e chegam ali para receber algo de Deus. É tão bom ver essa fome nas pessoas, ver hoje sexta-feira, um culto que você trabalhou talvez a semana inteira, e está aqui para receber algo de Deus. Isso motiva o coração daqueles que têm o mover do Espírito, que a gente fica feliz de saber que há pessoas que têm fome. Muitos pensaram: estou cansado, eu vou dormir, eu vou sair, vou me distrair, mas há sempre aqueles que têm fome de Deus, não é? E isso move nosso coração. Diz que Jesus teve compaixão deles. E Jesus então começou a ensiná-los. E Jesus, como a maioria dos pregadores, e aí eu me comparo às vezes com Jesus e fico vendo como ele era diferente de mim, como ele é mais do que eu. Mas eu fico vendo como Jesus é como todos nós pregadores. Jesus se empolgou, começou a pregar muito. E falar, os discípulos pegou e falou assim: Jesus, está ficando tarde. E às vezes a gente não percebe o horário. Eu fico vendo, já passou 10 minutos a minha mensagem e eu nem comecei a pregar. É assim mesmo. E às vezes a gente se empolga. E Jesus estava pregando, foi preciso que os discípulos chegassem e falassem: Jesus, está ficando tarde. Manda essas pessoas embora, para que elas possam comer. O lugar é deserto. A gente veio aqui, afinal de contas, para ficar quieto. E o Senhor está aí pregando até agora. E Jesus olha para eles e uma surpresa que vem da parte de Jesus: dê vocês de comer a eles. Eu fico pensando, os discípulos ouvindo isso, e é claro que eles materializaram no mundo natural, pensaram que Jesus estava dizendo uma coisa. Eles pensaram: vamos gastar todo esse dinheiro. O que me prova que eles tinham recursos, o que me prova que alguém ofertava no ministério de Jesus, e aqui dava uma outra mensagem, que a gente vê várias coisas. Eles pensaram assim: será que vamos gastar todo esse dinheiro para comprar pães para todos? E não era o que Jesus estava falando. Às vezes Jesus fala algo conosco que a gente entende no aspecto natural das coisas. Jesus estava com discípulos que já haviam experimentado o poder de Deus na vida dele. Preste atenção, porque isso é importante. Pessoas que sabiam que Deus estava operando no meio deles. Mas quando foram confrontados com uma dificuldade, já se tornaram como nós somos, pessoas naturais.
e não entenderam o que Jesus estava falando. Não tenha medo das dificuldades quando você anda com Jesus. Quantos podem dizer amém? Sabe, quando a gente está com Jesus, mesmo que as ocasiões pareçam ser adversas, contrárias a tudo que você já vivenciou, quando você está com Jesus, as coisas vão ficar bem. E eu falo isso para que você não se alarme com nada nessa vida. Eu disse que eu ia mudar um pouco o tom. O meu desejo hoje é gerar fé no seu coração. Certeza das coisas que estão por vir. Que o ano 2014 vai ser um ano de bênção na sua vida. Às vezes a gente tem a tendência de achar que Jesus é pego de surpresa. E ele não é. Mesmo quando ele fala algo para a gente parecido com esse, faça você, ele sabe já o que vai fazer. Amém? Quando Jesus mandar você fazer algo, não tenha medo de fazer. Jesus está no controle de todas as coisas. Preste atenção, que mais uma vez citando isso, que os discípulos eram discípulos acostumados a ver Deus mover. Acostumados a ver a mão de Deus. Mas ainda não conhecia totalmente Jesus. Eu coloquei na minha mensagem da seguinte forma: eles conheciam os milagres de Deus, mas não conheciam o Deus do milagre. Vamos repetir isso? Muita gente conhece o quê? Os milagres de Deus, mas não conhece o Deus dos milagres. Ouvem falar que Jesus faz isso, ouvem falar que Jesus fez aquilo, participa dos milagres de Deus, mas ainda não conhece o Deus dos milagres. E é um processo que eu entendo que todos nós vamos passar, como discípulos de Jesus. Às vezes as pessoas que estão na fase de conhecer os milagres de Deus, se maravilham pelo poder de Deus, mas ainda não conheceram o Deus todo maravilhoso, o Deus todo poderoso. E é isso que eu acho que essa mensagem quer nos levar a conhecer o Deus dos milagres, não os milagres de Deus. Jesus pede a esses discípulos que busquem no meio do povo, e a gente tem aí toda a passagem, né? Busquem no meio do povo o que eles tinham para dar para aquela multidão. Eu aprendo algo aqui importante. O milagre, às vezes, que Jesus quer operar nas nossas vidas, muitas vezes vem de algo que a gente está disposto a colocar nas mãos de Deus, amém? Eu ouvi um comentarista dizendo o seguinte: o milagre começa em Deus, mas passa pela gente, amém? O milagre vem de Deus, mas Deus quer ver o que você está disposto a passar nas mãos dEle, o que você está disposto a oferecer para Ele. E às vezes, por mais absurdo que seja o pedido de Jesus, não se esqueça disso: o pouco na mão de Jesus é poderoso. Mesmo que você ache que a sua vida não é nada, mesmo que você ache que você não tem valor, Deus sabe o que fazer com cada coisa pequena que nós colocamos verdadeiramente na mão dEle. O texto não diz para nós em Marcos, mas em João, e eu disse que eu ia citar João, capítulo 6, põe o seu dedo em Marcos, vá para João rapidinho, capítulo 6, e mantenha essas duas passagens abertas. João 6, interessante que os dois estão no mesmo capítulo, a mesma passagem. Verso 8, diz que foi André, um discípulo, quando Jesus fala assim: vá no meio da multidão e veja o que vocês têm. João diz, não Marcos, mas João diz que foi André, irmão de Simão Pedro, que tomou a palavra e diz: aqui há um rapaz com 5 pães e 2 peixes. E aí ele fala besteira que a gente já viu várias mensagens pregadas em cima disso. Mas o que é isso para tão grande multidão? Interessante, eu disse, Marcos não diz, mas João disse, que André traz um garotinho com 5 pães e 2 peixes. Eu fiquei imaginando o seguinte: será que só André achou alguém com alguma coisa? Eu fiquei pensando, será que no meio daquela multidão inteira não tinha ninguém com nada mais do que 5 pães e 2 peixes? E a gente lê o texto, diz que foram alimentados o quê? 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Será que é possível que ninguém tinha nada para comer? Será que se esconderam? Não quiseram mostrar que tinha? Será que os discípulos achou tão absurdo o pedido de Jesus que falou: eu não vou nem me dar o trabalho de procurar? Isso é absurdo, eu vou voltar aqui com migalhas? O que é isso? Ou será que só foi Simão, André, que tomou realmente a palavra de Jesus ao pé da letra e falou: eu vou atrás, eu vou ver o que Jesus tem? Eu não sei a resposta, mas o texto em João me diz que só André voltou com 5 pães e 2 peixes, o que me faz entender que também é uma aplicação muito importante. Às vezes Jesus profere uma palavra, muita gente só ouve, muita gente acha absurdo e não se dá nem o trabalho de fazer o que Jesus falou. Mas quando sabe que existe alguns Andrés que falam assim: eu vou fazer o que Deus está falando.
Eu vou fazer o que Jesus está me pedindo. Parece absurdo, mas eu vou fazer. Parece o que eu vou apresentar não é nada, parece que vão até rir de mim. Mas eu acho que nas mãos de Jesus, isso pode fazer uma diferença. E André chega lá e apresenta, olha, tem esse garotinho. E algo importante também nessa questão do garoto, naquele contexto, só os adultos, homens, eram contados. Crianças, mulheres, não eram contados. Quando se fazia uma contagem de uma grande multidão, eles tomavam por número os cabeças, os homens. E era uma forma comum naquela época. O que me dá uma outra aplicação também. Interessante que foi o quê? Um garotinho que trouxe os 5 pães e 2 peixes. Ou seja, num contexto, para a gente entender, alguém que não era nem contado e nem contado, foi o que trouxe a provisão para alimentar a todos. Aqui eu aprendo algo muito importante. De onde você menos espera, talvez venha um milagre de Deus na sua vida. De onde você está menos pensando que é possível, aquele que não é nem cotado, é a pessoa talvez que vai te ligar. Aquela pessoa que você nem lembra dela, é a pessoa que vai dizer uma palavra de Deus para você num dia que você precisa. Às vezes você contou todo mundo na sua lista, mas naquele momento quem Deus levanta? Um pequeno garotinho com 5 pães e 2 peixes. Talvez aquela mãe, quando fez ali a cesta de alimento para aquele menino, porque era dele, né? E todo mundo tomou, né? Nem imaginava que aquele dia o filho dela ia ser instrumento de Deus. Ninguém podia imaginar que aquele menino faria diferença para aquela multidão. E Deus tem uma forma especial de nos surpreender. De mostrar para a gente que às vezes é nesses pequenos detalhes, é nas coisas corriqueiras do dia a dia que Ele vai fazer o seu poder operar. É no ato de uma mãe preparar uma lancheira para um filho e mandar ele seguir os seus pais, que vai ter um poder, vai ter um milagre de Deus ali preparado. Irmãos, a gente se surpreenderá com Jesus todos os dias se a gente estiver atento a esses detalhes. São nas pequenas coisas que Jesus opera milagres, e milagres extraordinários. Depois de alimentar toda essa gente, mais uma vez, Marcos apenas diz no final do verso 43, Marcos 6, que os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços. Marcos não diz, mas João dá um detalhe muito importante. Eu quero que você vá mais uma vez para João, por favor, capítulo 6. Pastor, por que a gente já não leu João? Porque João não tem outros detalhes que eu queria que estivesse para vocês. Então, às vezes, para a gente entender uma história bem entendida e aplicar ela na nossa vida, a gente tem que ver qual é o paralelo que existe entre elas. Em João capítulo 6, verso 12, diz que depois que todos receberam o suficiente para comer, ou seja, estava todo mundo satisfeito, quem disse? Jesus, disse aos seus discípulos, ajunte os pedaços que sobraram e nada deixe ser desperdiçado. Quem foi que disse? Jesus. Quando você lê em Marcos, parece que foi uma ação natural dos discípulos, de pegar o que sobrou, mas foi Jesus que ordenou. Isso é importante, isso eu quero que você guarde. Foi Jesus que mandou que eles pegassem os 12, o que sobrou, e a coincidência extraordinária é que foram exatamente o quê? 12 cestos. Quantos discípulos eram? 12. Quantos foram enviados para missões? E quantos cestos sobraram? 12. Será isso coincidência? Eu comecei a meditar nisso e eu falei, são nesses detalhes que a gente aprende o que a palavra de Deus quer nos ensinar. É nesses momentos que a gente vai vendo o mover do Espírito Santo. Eu falei, Senhor, para que 12 cestos com sobras? Eu sempre lhe interpretei essa passagem de várias formas. Talvez o que Jesus faz na sua vida, não desperdice. Jesus não gosta de desperdícios. Jesus está preocupado que a gente não jogue de qualquer forma as bênçãos que Ele derrama em nossas vidas. Eu sempre interpretei dessa forma. Até que eu entendi que esses textos estavam ligados. Até que eu entendi que há uma lição por trás desse fato de Jesus falar, pegue os cestos e coloque o que sobrou. Talvez você pense assim, cestos com restos de peixe? Porque eram pedaços, claramente, não eram inteiros, eram pedaços de peixes e pedaços de pães. 12 cestos vai dar trabalho de carregar. 12 cestos com restos podem se perder, alguém pode pensar. Para que 12 cestos com as sobras daquele milagre? Será que Jesus não poderia produzir um novo milagre caso houvesse necessidade?
Será que Jesus estava se precavendo se houvesse mais na frente uma nova multidão? Ele falou, dá essa sobra já que sobrou mesmo. Será que essa é a preocupação de Jesus? Ou Jesus tem algo para nos ensinar aqui? Quando ele diz, pegue os seus cestos e coloque aí as sobras deste milagre. Eu intitulei essa mensagem, onde estão os seus cestos? Vamos para a segunda história e a gente vai entender o que Jesus está tentando falar com a gente hoje. Na segunda história, claramente do verso 45 em diante de Marcos capítulo 6, depois de ter alimentado essa multidão, Jesus pede que os seus discípulos entrem no barco e vá para o outro lado. Afinal de contas, esse era o propósito deles iniciais, ficarem a sós. Jesus está no mesmo pensamento, fazendo a mesma coisa. Vamos sair daqui agora, vamos para o outro lado. Vai indo vocês na frente que eu vou despedir esse grupo aqui. E Jesus ficou exatamente fazendo isso, despedindo a multidão. Depois de despedir a multidão, o texto diz que ele foi fazer o quê? O que Jesus foi fazer? Orar. E o pastor estava falando de oração, Jesus foi orar. E eu parei para pensar, Jesus, orar numa hora dessa? Isso é hora de orar? Irmão, presta atenção, às vezes a gente tenta espiritualizar muito. Ah, claro, Jesus é de oração, Jesus, eu não estou aqui abaixando nunca, mas pense comigo agora numa condição natural. Sem ter alimentado 5.000 pessoas, as pessoas já estavam cercando Jesus, onde quer que ele fosse. Depois de alimentar 5.000, só a base de oração mesmo para aguentar, irmãos. Jesus ia estar cercado em tudo que é lugar, ele tinha que estar orando. Ele tinha que estar em sintonia com o Pai, ele tinha que estar ouvindo de Deus. Depois daquele momento, Jesus falou assim, é melhor eu ir orar, porque agora as coisas vão ficar feias. As coisas vão apertar. O mover está acontecendo, as pessoas vão espalhar isso aí muito mais. Às vezes a gente fala assim, a gente queremos mover de Deus. Quantos sabem o que eu estou falando? Quantos querem mover de Deus? Você está disposto a orar? Está na presença de Deus pagando um preço? Porque vai custar para a gente. Dá trabalho, eu fico ouvindo falar, eu já li sobre avivamentos, onde o mover de Deus está, há um desgaste físico tremendo na vida das pessoas envolvidas. E a gente tem que se lembrar disso. Às vezes a gente quer o mover de Deus, mas não está disposto a orar como deve-se orar no mover de Deus. Isso é para você que me ouve, para você que está aqui. O mover de Deus gera em nós uma necessidade de orar. Eu acho que isso é importante para nós, para entender onde Deus quer nos levar. Se nós queremos o mover de Deus como queremos, quantos podem dizer amém? Temos que estar dispostos a orar. Porque a oração é a maior prova da nossa dependência de Deus. Quando a gente ora, é que a gente está dizendo, eu dependo de Deus. Sem Deus eu não posso fazer nada. E Jesus estava orando. E diz o texto que Jesus então foi orar e os discípulos foram obedecendo ao mestre. E lá pelas madrugadas eles remando. E eles encontraram o quê? Uma dificuldade tremenda, porque o vento batia sobre o barco. Preste atenção que no primeiro evento, eles tinham tido uma experiência de serem sido usados por Deus quando Jesus envia eles. Aí eles têm a grande dificuldade da multidão, eles já ficam com medo, Jesus manda eles alimentar, e acontece mais uma vez o milagre, eles veem Jesus operando na vida deles. Interessante que, às vezes eu fico pensando assim, como a gente, como discípulo de Jesus, é cabeça dura. Quantos podem dizer amém? A gente vê Jesus operar uma vez, vê Jesus operar outra vez, mas quando aparece uma nova dificuldade, a gente fica na dificuldade. E diz o texto que eles estavam lá remando e Jesus o quê? Observando. O que me faz uma lição aqui tremenda. Você sabia que qualquer que seja as circunstâncias, Jesus está te observando? Quantos pode ser amém? Você pensa que não, mas Jesus está de olho em você. Às vezes você está lá num barco da sua vida tentando contra toda a dificuldade. O texto diz que lá de cima, verso 48, Jesus observava eles. Observava, Jesus te observa. E aqui algo tremendo acontece. Jesus sai lá de cima e vai ter com eles e começa a andar sobre o mar. E diz que ele vai passando por eles, e eles o quê? Assustaram de ver aquela cena. Como eu disse, e eu repito, eles conheciam os milagres de Deus, mas não conheciam o Deus do milagre. Há muita gente que conhece os milagres, conhece o poder de Jesus, mas não conhece Jesus do poder. Ainda não entenderam quem era Jesus. Nesse ponto aqui, os discípulos ainda estavam aprendendo quem era o mestre. Eles nem se deram conta que quem poderia andar sobre as águas. Ele falou, lá vem Jesus. Não, eles entenderam que era o quê? Um fantasma. O relacionamento deles com Jesus ainda não era o relacionamento que eles tinham que ter. Era um relacionamento ainda que eles não entendiam quem Jesus era.
Eles não sabiam que Jesus pode tudo. Assim como muita gente não sabe que Jesus pode tudo. Assim como muita gente ainda não descobriu que Jesus pode qualquer coisa. Assim como muita gente ainda está só conhecendo o Jesus que pode multiplicar, que pode curar, mas não conhece o Jesus que está presente na tempestade. Não sabe que Jesus está te vendo nos momentos de dificuldade. Há muita gente ainda que não descobriu que Jesus é o Deus presente na angústia. Acha que Jesus só pode estar nos momentos onde está grandes milagres acontecendo. Não. Na hora do remo difícil, Jesus está ali te vendo. E se você se der conta, Ele passa. E se você não se der conta, Ele vai embora. Você tem que ver que é Ele. Amém? É você que tem que perceber que é Ele que está passando. Diz que eles ficaram atemorizados e logo o temor tomou conta e Jesus, acalma, sou eu. Há momentos na sua vida que você vai ter que perceber que Jesus está próximo. E você vai ter que perceber que é Ele que está passando na sua vida, mesmo naquela hora. E você vai ouvir a voz dele dizendo, acalme-se. Acalme-se, porque sou eu. É interessante que assim que Jesus colocou os pés no barco, tudo ficou bem. Tudo ficou numa bonança. Eu vou aplicar essa mensagem porque o tempo já não me permite mandar mais tempo falar sobre tudo que tem aqui. Lembra que eu disse que os dois textos estão ligados? Quando se lembra? Tanto o evento do andar sobre o mar, como o evento da multiplicação. E eles estão ligados pelo final desse versículo 52 que a gente leu. E eu quero que você volte com ele, por favor. Diz que os discípulos, verso 51, perdão. Então subiu Jesus no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, surpresos, impressionados, boquiaberta. Porque Jesus andou sobre o mar? Porque Jesus acalmou a tempestade? Não, o texto é claro. Porque eles não haviam entendido o quê? O milagre dos pães. E é aí que a gente aplica essa mensagem. Lembra quando Jesus falou para ele no capítulo 6, verso 12 de João, pegue os cestos, porque vocês vão precisar deles. Traga os cestos que sobrou do milagre, porque vocês vão precisar deles amanhã. Vocês vão precisar deles daqui a pouco. Quando eles ficaram atônitos, quando eles ficaram surpresos, foi porque eles não tinham entendido quem Jesus é na vida deles. E aí eu faço a pergunta que é o título dessa mensagem. Onde estão as evidências dos milagres que Jesus operou na sua vida? Você tem recolhido tudo que Jesus tem feito na sua vida e colocado no cesto da sua vida? Colocado dentro de você provas que Jesus já esteve com você, que você já viu o poder de Deus na sua vida várias vezes. Quando eu li essa mensagem, eu pedi ao Espírito Santo para confirmar no seu coração, porque há pessoas que estão atravessando momentos difíceis, mas seu cesto está vazio. Você não está percebendo, pela prova que Deus operou na sua vida, que Ele está contigo agora. Era para os discípulos olhar para aquele cesto e falar assim, gente, por que a gente está aqui com dificuldade? Olha o que Deus fez há pouco em nossas vidas. Ele nos enviou, nós fomos usados, quando nós estivemos diante de uma dificuldade, logo Ele veio e operou. Está aqui a prova. Quando eu li essa mensagem, eu comecei a buscar na minha vida as provas que Deus esteve presente na minha vida. E eu sei de uma coisa, e eu quero que você tenha essa mesma certeza. Eu não preciso ter medo do amanhã. Eu não preciso ter medo das tempestades. Eu não preciso ter medo das dificuldades que vão surgir. Meu cesto está cheio de provas que Deus é presente na minha vida. O meu cesto está cheio de provas que Deus está comigo sempre. E o seu? Onde estão os seus cestos? O que você tem carregado na sua vida que é prova de Deus na sua vida? Eu quero que você olhe para trás da sua vida e saiba que Deus já esteve presente com você. Em vários momentos. Em vários momentos da sua vida. Essa semana nós falamos de graça no grupo de conexão e nós fizemos uma pergunta. Qual foi o momento da sua vida que você já passou pelo fundo do poço e você viu a graça de Deus na sua vida? Você enfrentou as maiores dificuldades e você disse, muito difícil. Mas daqui a pouco você percebeu, Deus estava comigo. Deus está presente na minha vida. Eu tenho provas que Deus está comigo. Você que me ouve
pelo esse vídeo, você que está presente aqui, eu quero que você se lembre de cada momento que Deus operou na sua vida. Cada prova que você tem dentro de você agora. Pense em você como um grande cesto. 12 discípulos, 12 discípulos. Isso é individual. Eu quero que você busque para você o seu cesto. É a sua experiência com Deus. Não serve a minha para você, não serve a de um pastor, é a sua. Jesus falou, pegue o cesto. Não, pegue cada um cesto. Cada um pega a sua prova. Porque você vai precisar dela amanhã. Você vai precisar dela no seu caminhar com Deus. Porque dificuldades está cheio na Bíblia mostrando quem sofria ela, os discípulos. Outrora, passava dias, lá vinha outra dificuldade. E o que Jesus queria marcar esses discípulos? Não operei eu ontem na sua vida? Não operei eu outro dia no seu coração? Por que você está com medo dessa tempestade que você está a enfrentar? Por que você está atemorizado com as notícias? Por que você está com medo dessa grande vento que se levanta? Não sou eu o seu Deus? Não sou eu que estou presente com você em todos os momentos? Então se anime. Medo, eu estou no seu barco. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. O Espírito Santo quer edificar a nossa fé esse ano, irmãos. Eu não sei o que esse ano tem para nós. Eu sei de uma coisa, eu estou cheio de provas na minha vida que Jesus está presente. E você? Onde estão? O que tem dentro de você que você tem uma marca que mostra que Deus tem sido contigo durante todos esses anos? Há pessoas nesse momento enfrentando dificuldades aqui na igreja. Pessoas que me ouvem nesse vídeo. Que você está como os discípulos. Você está em momentos contrários. Você está enfrentando turbulências. Você está enfrentando grande dificuldade. Primeiro, você sabe, Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Agora a segunda coisa que eu quero que você saiba. Tem certeza que Jesus esteve presente na sua vida até hoje. Você tem convicção que Ele é o seu Deus, que está contigo todos os dias. Você tem convicção que Ele é o Deus presente, o Emanuel. Então não temas, meu amado. Você tem prova na sua vida de momentos que Deus operou? Então fica tranquilo, porque Jesus está para pisar no tempestade. Jesus não é um estranho para você. Ele não é um fantasma, Ele é o seu Deus, Ele é seu amigo, seu Senhor. Não tenha medo, meu amado. Para muita gente, Jesus está a passar aí no meio da multidão, e a gente olha as pessoas tudo estranho para eles, mas para você Ele não é. Ele te conhece pelo nome, você conhece Ele. Basta uma palavra dEle, você porque tudo vai se acalmar. Onde estão os seus cestos, meu amado? Há momentos que a gente vai ter que olhar para dentro. Para muita gente são sobras, para muita gente é história, para muita gente, ser de novo com esses pães e esses peixes, mas eu estava lá, eu vi, eu presenciei, foi na minha vida e eu o guardei. E hoje serve de sustento para a minha fé. Serve de sustento para o meu caminhar com Deus. Esses pães e esses peixes vão me levar longe com Deus. Eu não vou ser como muitos que saem todo vapor, sem de carregar as marcas de Deus na vida, e na primeira dificuldade abandona o Senhor, não. Dá trabalho carregar cesto. Mas são cestos que vão me sustentar, que vão me lembrar, que vão me assegurar que Deus está comigo. Deus me dá inúmeras provas. Ele me ama e eu vou me lembrar de cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém.